Ao lado de Randolfo Rodrigues, Túlio Gadelha e de Joênia Wapichana, Lula participou de um encontro com integrantes da Rede Sustentabilidade. Sem citar diretamente o presidente Jair Bolsonaro e seu governo, mas com insinuações, Randolfo comparou os apoiadores do chefe do executivo a apoiadores do nazismo. Em tempos de fascismos, em tempos de arbitrariedade, em tempos de destruição do que existe de humanidade em nosso país, ser omisso, não ter posição, se equivale a estar ao lado do nazismo, estar ao lado dos opressores, estar ao lado do fascismo. Em seu discurso, Lula voltou a dizer que Bolsonaro não acredita em Deus e que quer tirá-lo da presidência. Todas as pessoas de bem desse país, todas as pessoas que acreditam que é possível construir um outro país, para a gente tirar da presidência da República um cidadão que jamais deveria ter chegado à presidência da República, porque ele mente todo santo dia, porque ele é uma pessoa que mente, inclusive utilizando o nome de Deus em vão. Ele não é evangélico, ele não é católico, ele é um fariseu. O petista também comemorou o fato da Comissão de Direitos Humanos da ONU ter dito que Sérgio Moro foi parcial em seu julgamento contra ele e declarou que o ideal seria tomar a cadeira da presidência como prêmio. Hoje eu tive duas notícias extraordinárias. Uma, essa do processo da ONU. Sabe? A ONU deu 160 dias, 180 dias para que o Brasil trate como é que vai fazer a reparação. O ideal seria, se puder tirar o Bolsonaro e me colocar para presidir o país. Mas no final de mandato eu também não quero. Isso vai ficar para o povo. A outra coisa é que pedisse para a imprensa que disse que eu era ladrão tanto tempo, só um pedido de desculpas. Nós fomos enganados pelo Moro. Nós fomos enganados pelo Daleol. Sabe, então eu só queria pedir desculpa. Nunca mais nós faremos isso. Por fim, Lula manifestou sua mágoa pela ausência de Marina Silva no evento. Eu, na verdade, esperava que a Marina estivesse aqui. Tá? Porque a minha relação com a Marina é muito antiga, é muito grande. Eu, às vezes, não sei por que ela demonstra momento de raiva, momento de não, mas eu quero dizer para vocês que eu aprendi a gostar da Marina ainda quando era menina, lá no estado do Acre. Durante o discurso do petista, Randolfo Rodrigues deixou todo o nervosismo e colocou para fora sua alegria por estar ouvindo Lula. Diga, Zé. Viu que um auditório pequeno estava esvaziado, né, em um local totalmente controlado. E mesmo assim, há divergência no partido. Rede não apoia totalmente o presidente Jair Bolsonaro. Desculpa, o ex-presidente Lula. Mas essa decisão da Rede em apoiar Lula é majoritária, mas a Marina, a Heloísa Helena e vários grupos dentro do próprio partido político não querem apoiar. Agora, veja bem, o que sobra, Vitor, de tudo isso aí é o seguinte, é o tamanho do discurso de um candidato à presidência da República. O programa do candidato Lula é falar mal de Bolsonaro. Vê se pode uma situação desta para um ex-presidente da República que teria que discutir e comparar governos, e isso deve ser feito durante as eleições. Lula faz de conta que não sabe, mas ele sabe que esse processo político da ONU, indicando que ele foi prejudicado por um juiz parcial, isso não tem nada de técnico, isso não é absolvição. Por que pedir desculpa? Muito pelo contrário, é cobrar a justiça, cobrar que o processo seja levado em frente e não anulado pelo Supremo Tribunal Federal. Se houvesse um recurso superior, é claro que todos estariam agora aguardando uma anulação da decisão do Supremo que extinguiu o processo do Lula simplesmente por um artigo lá de código de código postal, né? Que foi não poderia ser lá em Curitiba e foi em Curitiba o processo e pronto, né? Não houve absolvição e Lula faz de conta de colocar como se ele fosse injustiçado e que houve absolvição. Não houve. Houve anulação pelo Supremo depois das condenações. Você, Cris, 2 minutos.
Impressionante, né? Ele fala que o presidente Bolsonaro mente todo dia e fala ali com aquela raiva que é característica, né, desses intolerantes, estão sempre bravos, gritando. O Randolph também ali estava alterado, né? Uma coisa impressionante. Aí ele fala, o presidente Bolsonaro mente todo dia e aí na sequência ele mente, dizendo que a ONU deu 160 dias para o Brasil tomar uma providência. Quem é a ONU, Lula? Quem é esse conselho da ONU para dar pitaco aqui no nosso país? Por favor, a ONU não analisou, como disse bem o Augusto ontem, a decisão dos juízes do TRF4, lá de Porto Alegre, que foi a segunda instância, que manteve a condenação de Sérgio Moro e ainda aumentou a pena, porque as provas eram sobradas. A ONU não analisou a decisão do STJ de Brasília, terceira instância, onde o senhor também foi condenado. E, de novo, aumentaram a pena, porque as provas eram sobradas. Que ideia é essa de ficar mentindo e achando que a gente vai cair nessa tua lorota aí, depois vir pedir que a imprensa peça desculpas? O PT até hoje não se dignou a pedir desculpas para nós brasileiros que fomos saqueados. Não pediu desculpas para os milhares de funcionários da Petrobras que trabalham lá arduamente e viram também a riqueza da Petrobras ser saqueada. Para os milhares de trabalhadores do Correio que viram a riqueza ser saqueada, para os aposentados dos Correios, do Banco do Brasil, que viram os fundos de pensão ser saqueados, tudo nos governos do PT. Não pediu desculpas por ter afundado o Brasil na pior recessão da história no governo da sua sucessora Dilma, que venceu as eleições de 2014 numa votação muito controversa. Nunca ousaram sair para falar conosco abertamente, não sai na rua, não tem coragem de sair na rua. E agora vem pedir para nós nos desculparmos de vocês? Por favor, né? Aí ele pega aqui e vem apelar para a história de Deus e do cristão. Agora Lula é o temente a Deus e o presidente Bolsonaro, que colocou no seu lema de campanha que todos os dias, desde que se lançou candidato, fala diariamente em Deus, que já foi debochado, inclusive pela imprensa, porque pediu para os jornalistas rezarem um Pai Nosso, que é debochado por todo mundo quando aparece em cultos, por todo mundo dessa tua esquerda raivosa aí, né? Aí agora quer nos fazer, acha que vai nos fazer acreditar que o temente a Deus é você. Por favor, né? Eu não tenho mais nem paciência, eu tô que nem o pessoal do chat aqui. Por que vocês ficam colocando imagem do Lula? Tira a imagem do Lula. É o Lula e o Randolph, que atualmente, quando aparecem na tela, parece que é só para despejar ódio em cima da gente. Não dá. Sinceramente, não dá. Augusto. Olha, o nosso castrato da CPI, ele só tem chilique, né? Tá sempre bravo, aí como o Lula. Agora nós descobrimos que ele aprendeu a sorrir quando ouve o Lula. Que fofo, né? Que bonito. O Lula quer pedido de desculpas, vamos lá. Ele foi libertado pela lei do CEP, que foi inventada pelo Fachin, que gosta do MST e tal, e de bandidos em geral. Pois eu repito aqui, se o Lula tem razão no que disse, ele tem que me processar. O Lula é ladrão e lavador de dinheiro. O advogado, na discussão que nós fizemos do Direto ao Ponto sobre os processos do Lula que foram anulados, ficou claro que a juíza de Brasília, que examinou um deles, ela escreveu que tinha sido obrigada a esquecer as provas por determinação do Supremo, porque baseada nelas, ela condenaria o Lula, mas não há mais tempo. Ele escapou por isso. Agora, continua aí assassinando o plural, né? Duas notícias extraordinárias. E a verdade. E está sempre bravo e quer pedido de desculpa. Pois bem, ouça a acusação de novo: ladrão e lavador de dinheiro. Oceana, para fecharmos. Bom, eu acho que primeiro falar aí da histeria do Randolph Rodrigues, né? Uma vergonha. Eu não sei se a gente ri ou se a gente sente vergonha por ele. Primeiro por causa da histeria patética, parece uma criança mimada, só faltou chamar o STF, porque é o que ele faz absolutamente todos os dias. Mas depois, Vitor, o desrespeito histórico, quando ele joga essas palavras, nazismo, genocida, fascismo, desrespeito histórico às vítimas desses regimes. Você banalizar esses eventos históricos, você não apenas
tenta desumanizar o seu oponente, o seu inimigo político, mas você ignora completamente o sofrimento das reais vítimas desses regimes totalitários. Depois o Lula fala, né, que quem é o presidente Bolsonaro, que ele não acredita em Deus. E quem acredita em Deus? O Luiz Inácio, ex-presidiário que acredita em Deus, ele que prega o assassinato de bebês aí no ventre das suas mães, ele que quer colocar o aborto no Brasil como política pública de saúde para as mulheres. O Lula, Jesus foi adorado no ventre da mãe, mas você quer exatamente fazer o oposto, cristão de Araque, né? Porque tem essa, viu, Augusto? É ladrão, lavador de dinheiro e cristão de Araque, que quer aí matar no ventre das mães milhares de bebês. Depois ele fala da Marina, né? Que ele sente falta da Marina. Bom, se é por falta de mulher, pode chamar a Dilma. Acho que adoraríamos ver aí a Dilma correndo essa campanha do Lula. Ele fala da ONU também, no entanto, ele não fala que a ONU vem sendo desmoralizada de uma maneira assim, inacreditável dentro da pandemia, agora também na própria guerra da Rússia e da Ucrânia. A Rússia preside o Comitê de Segurança da ONU. A China, ela está na Comissão de Direitos Humanos da ONU. Uma palhaçada, né? A ONU virou aí um puxadinho dos globalistas e hoje o mundo está ciente disso. Agora, para finalizar, Vitor, só falta Lula sair às ruas. O discurso, a retórica inflamada, as mentiras, tudo posto aí com o microfone na mão e uma plateia pequena. Só está faltando sair às ruas.